Ok, Ora obrigado. está. Obrigado. Então, Professora, desculpe lá, não ficou a faltar uma parte de matéria por dar na aula teórica? não, Não? não. Quando acabámos, o professor disse: para a próxima aula eu continuo isso. Certo, mas era continuar a explicação de como é que eram feitos esses cálculos, que é o que vamos fazer agora a seguir. Mas o principal foi feito, ou seja, a determinação das forças F', F2' e da resultante. Ok, professor, era só para confirmar. Então vamos passar para... Eu vou passar primeiro a partilhar onde ficámos na última aula teórica, justamente. Conseguem ver? Já estão a visualizar? Sim? Sim, professor. Ora bem, então, a primeira questão que nós temos sempre que resolver é a determinação do centro de massa do conjunto de parafusos. Portanto, determinar qual é que é o centro do conjunto. E este centro de massa está relacionado, evidentemente, com a posição, mas também com a área da secção transversal do parafuso. Portanto, não é a mesma coisa nós termos parafusos, por exemplo, M10, ou sei lá, 2 M10 e 2 M8, por exemplo. Isso também vai condicionar a determinação do centro de massa, através da aplicação desta equação que aparece aqui do lado esquerdo, do x e do y. Portanto, primeiro passo, desde logo, impor um referencial ao xy, pode ser a vossa escolha, desde que tenham as dimensões, evidentemente. Segundo passo, calcular o centro de massa do conjunto de parafusos, dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, os que forem, para sabermos depois qual é que é a distância RA, RB, RC e RD. Queria andar aqui com isto para a esquerda, mas não consigo. Assim já vê um bocadinho melhor, não é preciso ver melhor. Então tem aqui o RA, portanto a distância RA é a distância desde o centro de massa até ao parafuso A, RB, RC, RD. Depois têm sempre que determinar, portanto estes parafusos estão solicitados a dois tipos de esforços de corte, o chamado corte primário e corte secundário. O corte primário é o F', corte secundário F'. O corte primário F' resulta diretamente do esforço cortante, da ação do esforço cortante. O corte secundário F' resulta da ação do momento. E nós na aula passada até falámos na questão do momento torsor. Portanto, as solicitações que são exercidas aqui por esta força no encastramento são o esforço cortante e o momento fletor. Agora, em termos de solicitações nos parafusos, nós temos um momento torsor, como nós estávamos a falar na última aula. Portanto, trata-se de um momento em torno do eixo longitudinal do parafuso, portanto, perpendicularmente à secção transversal circular, constituída pela rosca do parafuso. Ok? Isso significa que as tensões que daqui resultam vão ser tensões de corte. Para determinarmos estas forças, portanto, carreguei aqui no sítio errado, para calcular estas forças, portanto, temos duas equações, basicamente. Esta que aparece aqui. Ora bem, onde é que eu tenho? Onde é que eu tenho o painel? Onde é que foi o painel das anotações?
Perdi-o. Não sei onde é que eu tenho aqui o painel. Vou tentar partilhar outra vez. Fugiu. Não sei o que é feito do painel de instrumentos para fazer os desenhos. E com o painel branco. Agora ver se eu consigo aqui. Aqui aparece. Mas porquê é que não aparece no outro? Bom, vamos prosseguir. Então temos que calcular F'. Este F', como nós também já vimos, calcula-se diretamente a partir da força externa, dividindo a força pelo número de parafusos. O F', que está relacionado com o momento torcedor, é calculado a partir desta equação. Isto para cada força em cada parafuso. F''A, F''B, etc, etc. E depois a equação da fórmula, a equação da força resultante. E para isso também temos que conhecer o ângulo alfa entre as duas forças F. Ora bem, então agora vamos passar para o exercício em questão, o exercício 8, que eu acho que tenho. Onde é que isto está? Vou mudar aqui para o exercício 8. Portanto, aqui temos o exercício 8. Portanto, temos uma força
de 16 kN do lado direito e temos 4 parafusos. Estes 4 parafusos estão posicionados simetricamente, portanto, aqui é relativamente fácil determinar o centro de massa do conjunto, portanto, é ali no ponto O. Nos casos em que existe simetria, este processo é fácil. Quando não houver, tem que começar por fazer a determinação deste centro de massa do conjunto de parafusos. Portanto, o que é pedido? Portanto, temos 4 parafusos, M16, com um passo de 2 e o perfil é um perfil UPM 260 e temos que na linha A determinar a carga resultante em cada parafuso, depois na linha B a tensão de corte máxima nos parafusos, na linha C a pressão de contacto máxima, portanto qual é que é a tensão que existe no contacto entre os parafusos e o perfil ou o pilar. Para fazer esta análise precisamos de, nomeadamente para calcular a tensão de corte máxima, precisamos de saber qual é que é a força máxima que ocorre nos parafusos, em A, B, C ou D. Ora bem, para calcular a força F' é relativamente fácil. Isto faz-me falta aqui o painel, que eu não sei porque é que desapareceu. Isto é um mistério. Porque é que não aparece aqui nesta partilha a janela com o painel das anotações? Se selecionar aí mesmo do PDF a parte dos comentários, que é aquele ícone amarelo do lado direito, você também consegue fazer aqueles desenhos e escrever, como costuma fazer. Aqui? Sim, mas era isto que eu queria fazer. Não, do lado direito, está a ver aquela janela, aqueles vários ícones na vertical? Aqui? Sim, aí o amarelo, o primeiro amarelo, esse. Mas isto permite fazer comentários. Sim, mas também consegue fazer aqueles desenhozinhos. Está a ver? E lá em cima já tem as ferramentas para escrever, com o lápis e apagar isso tudo. Certo. Para escrever qual é que é? Text box, era isto. Esta é uma solução. Ok, obrigado. Portanto, para calcular esta força F', portanto, eu preciso saber quanto é que vale o 16 kN a dividir pelo número de parafusos. Portanto, aqui o primeiro cálculo é relativamente fácil. Nós temos que fazer esta análise sempre de duas formas, portanto, quer graficamente, quer analiticamente. Em termos analíticos, temos que calcular, aplicar as equações, portanto, aquelas que nós temos vindo a falar, portanto, F' igual à força externa, portanto, 16 a dividir pelo número de parafusos, portanto, neste caso 4, ou seja, analiticamente isto dá 4 kN. Esta força é F'. Para calcular a força F', portanto, temos que aplicar a equação
que nós já abordámos na aula passada, portanto, F duas linhas igual ao momento vezes o raio Rn, portanto, genericamente, e isto divide pela soma ao quadrado de todos os raios, portanto, RA ao quadrado mais RB, não consigo alargar isto, não. Isto não está fácil hoje, mais RC ao quadrado mais RD ao quadrado. Como os raios são todos iguais, não podemos simplificar logo essa expressão? Sim. Podemos fazer 4 vezes R ao quadrado. Sim, é um facto. Podemos. Ora bem, então vamos fazer esta análise. Eu vou passar ali para o quadro em branco para fazer a resolução, quer gráfica, quer analítica. Ok? Vou passar então para o painel em branco. Vou partilhar ok. Então, eu vou começar por colocar aqui os 4 parafusos. Vou fazer um referencial primeiro. 1, 2. Agora vou meter aqui os 4 parafusos. Posso pôr aqui 1. Podemos fazer outro aqui em baixo. 2, 3 e 4. Eu vou puxar, ver se consigo puxar isto para ali. Não está fácil. Confusão que está hoje. Não sei o que é que se passa aqui com este grafismo hoje. Continuam a ver aqui o quadro branco, não continuam? Sim. Ok. Então, agora vou marcar aqui as distâncias daqui até aqui. Isto é dado e são 60 mais 60. Depois daqui até aqui também é dado. Oh, professor, partimos do princípio que todos os parafusos são iguais, certo? Eles são todos iguais neste aqui. Isto é dado. Portanto, são 4 parafusos M16. Mas em todos os exercícios são sempre iguais ou podemos ter eventualidade de dois? Podemos ter diferentes. Podemos ter diferentes. Então, e como é que se faz nesse caso o dimensionamento? O centro de massa calcula-se da mesma maneira. Porque não muda nada, certo? Certo. Mas agora, como é que depois fazemos o dimensionamento? É a mesma coisa. A única coisa que varia é a área da secção transversal. Para uns será 16, para outros será 8 ou 10 ou 14. Depende. Ok. Mas o procedimento é o mesmo. Ou dito, se quiser dito de outra maneira, a diferença que vai haver é no cálculo das tensões, não é no cálculo das forças. Portanto, estas forças F' e F2'
são independentes do tipo de secção transversal. Pois, porque a força aplicada no parafuso vai ser constante aos 4. A força vai ser igual. Portanto, eu vou colocar aqui ainda o centro de massa, que eu não marquei. Vou pôr aqui, pode ser a vermelho, aqui no meio. Vou marcar aqui a cheio antes. Por aqui a rosa. Portanto, aqui temos o centro de massa. E vou marcar aqui também outro eixo, outro referencial aqui a meio. E vou eliminar esta cota que me é dada desta maneira. É dada por 2 vezes. Uma. Duas. Portanto, a de baixo também é a mesma coisa. Portanto, 1. E outra. Estas distâncias, podemos marcá-las já também. Portanto, 60. Aqui é 75. 75. E agora ainda temos aqui outra cota. Que é a distância até ao pilar. Que é 55. E finalmente a terceira cota é a distância até ao ponto de aplicação da força. Que é qualquer coisa como 300. Portanto, vocês aqui à direita tem a força aplicada. Que vale 16 kN. Ok, agora temos também em cada parafuso temos o respectivo eixo de simetria. Vou fazer isto aqui também a verde. 1, 2, 3, 4. E finalmente a designação de cada um deles. Eu vou marcá-los tal como estão no desenho. Portanto, isto depois é uma questão que vocês podem escolher. Portanto, qual é que é a designação de cada parafuso. Esta ordem depende da vossa escolha. Isto não tem nada de extraordinário. Esta designação.
Eu vou manter aquela que está no enunciado da folha de exercícios. Ok, A, B, C, D. E aqui tenho o centro de massa, se quiserem. Ok, agora precisamos de marcar os raios, os R's, as distâncias do centro até cada parafuso. Eu vou representar outra cor. 1, 2, 3 e finalmente 4. Continuam a ouvir-me? Tenho aqui um aviso a dizer que está com problemas a minha internet. Estamos a ouvir, estamos. Então este R aqui vou chamar RC. RC, melhor dizendo. Aqui será RB. Evidentemente este será RA. E finalmente este RD. E nós temos também que fazer esta determinação de todos estes R's. Ok, já vamos fazer isso. Agora, quais são as forças? A força F', como eu já vos disse, tem sempre o sentido da força externa. Neste caso é uma força externa vertical, a apontar de cima para baixo. Portanto, eu vou marcar agora aqui em cada parafuso a respectiva força que vai ser solicitada por cada um, F'. E marcar aqui. Ora, cá está. 1, 2, 3. É evidente que se vocês tiverem forças inclinadas, forças externas inclinadas, têm que ter essa inclinação. Se a força apontar de baixo para cima, tem que ter esse sentido. Ok? Muita atenção a esses detalhes. E vou agora chamar a esta força F'. B. Aqui F' A. Linha A. Oh, então. Agora assim, exatamente. A. E aqui, finalmente, F' D. Ok? Agora, a segunda força, F'. Alguém queria dizer alguma coisa? Falta a C. Falta a C, exatamente. Ainda bem que o José está com atenção. F', C. Exatamente. Ok, portanto está representada esta força F', que nós já sabemos. Já podemos marcar aqui F' A é igual a F' B é igual a F' C é igual a F' D e é igual a 4 kN. Certo? Ora bem, agora em relação a F'. F', temos que fazer o cálculo, mas para a representar graficamente,
é uma força que surge, é originada pelo momento, ok? O momento, neste caso, o momento externo, M, eu vou representar isto, pode ser azul. O momento externo M é igual à força vezes o braço, ou seja, 16 vezes 300 mais 55 mais 75. Portanto, é a distância da força até ao centro de massa do conjunto. É o momento externo. E há de dar aqui um valor que vocês me irão dizer qual é, para não ter que estar a sair daqui. Então tenho aqui. O senhor disse que é até a distância máxima, até a distância até ao centro de massa do conjunto? Certo. Portanto, vocês aqui neste centro de massa, vocês vão ter a reação momento e a reação esforço cortante, que resultam do carregamento externo. E estas reações, já lhe dou a palavra, estas reações têm que ser suportadas pelos 4 parafusos. Diga. Deu 6.880. 6.880. E unidades? Newton, Newton por mundo. Vezes, não é por kilonewton. Isto é igual a quê? Newton metro. Exatamente, 6.880 Newton metro. Já agora fazemos isto como deve ser. Portanto, quilonewton milímetro, quilo corta com o milímetro. Conseguem ver isto cá em cima? Onde eu estou a colocar? Sim. Sim, senhor. E o sentido deste momento? Ponteiros do relógio. Ponteiros do relógio. Portanto, o sentido é este aqui. Ou seja, em cada parafuso eu vou ter um momento produzido por uma força F duas linhas vezes um braço, portanto, perpendicularmente a R, que tem que fazer rodar o parafuso em relação ao centro de massa na direção dos sentidos do ponteiro do relógio. Ou seja, a minha força F duas linhas, eu vou marcar aqui a azul. A minha força F duas linhas tem que ser qualquer coisa como isto. Ok? Portanto, sentido ponteiros do relógio em relação ao centro, perpendicular a RB. E a mesma coisa aqui. Isto é mais ou menos perpendicular. Ok? Para D, o mesmo. E finalmente para C. Ok? Portanto, esta minha força é designada F duas linhas B. F duas linhas A. F duas linhas D. E finalmente F duas linhas C. Pastor, Sim. uma pergunta. Se calhar o senhor já tinha dito, mas eu tive, se calhar tive aqui não ouvi.
as forças F duas linhas são perpendiculares ao raio, certo? mas são sempre. Quando Sempre. é... Ok. Sempre porque o momento é uma força vezes o braço Sim. Sim, ok. a 90 graus. Sempre. Ok. Portanto, vocês têm que determinar o centro e depois as distâncias R são as distâncias, e têm orientação desde o centro de massa até ao parafuso. Ok? Ora bem, então, graficamente já temos F', já temos F2 linhas. Faltam-nos ainda graficamente, e já que estamos nisso, vamos fazer terminar, falta-nos a resultante, F. Ok? Que resulta da tal equação que nós vimos na aula teórica do somatório de dois vetores, F' e F2 linhas. Graficamente, podemos fazer esta análise aqui em cada parafuso. Ora bem, nós podemos fazer deslocar estas forças no sentido ao longo da linha de ação e, portanto, eu vou ter aqui, vou fazer agora isto. Como é que eu vou fazer isto? Pode ser aqui a preto. Eu tenho aqui uma força, a força F duas linhas, F'B, aqui tenho F duas linhas, aplicamos aqui a regra do paralelogramo e determinamos a resultante. Vão ver? Agora a resultante vou marcá-la aqui a vermelho. E é isto que tem que ser feito para cada parafuso. Portanto, esta é a força resultante FB. Diga. É necessário, quando tivermos, por exemplo, a fazer o teste, de representar esta força resultante no gráfico? Sim. Têm que fazer isto em grande, para que se veja bem o que é que estão a fazer. E têm que representar todas estas forças. Em todos os parafusos. Em todos os parafusos. E ainda temos aqui o ângulo alfa. Ou seja, o ângulo entre as duas forças. Alfa. E agora eu vou fazer aqui isto. Ok? Conseguem ver? Portanto, temos que determinar o alfa para cada parafuso. Quanto é que vale o alfa? O alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Para depois poder entrar na equação da força resultante. Ok? Professor, aí devia de ser alfa B. Pois devia. Eu podia ter dito isso há mais tempo. Um bocadinho antes, olha ver se eu consigo apagar aqui só isto. Ai, a geneira. Vá lá. Só perdi o A. E era o que eu queria. Vou fazer então agora o B. Aqui é alfa B, muito bem. Ok, ótimo. É evidente que vocês, isto é outra dica que vocês têm que terem atenção,
devem fazer isto mais ou menos à escala. A força F' é sempre bastante inferior à força F duas linhas. Portanto, neste caso, vocês fariam uma força F' mais pequena e uma força F duas linhas maior, para que depois a força resultante tenha, digamos assim, uma orientação mais ou menos coerente. Ok? Portanto, nós já vimos que esta vale 4, ainda não fizemos o cálculo da F duas linhas, também temos que fazer. Eu já tenho aqui, dá 17.000, portanto, perto de 18 kN, portanto, quase 5 vezes, 4 vezes e tal. Portanto, se isto fosse feito à escala, este vetor azul teria que ser quase 5 vezes o vetor a laranja. Ok? Ok, a mesma coisa agora para as outras forças, portanto, vou fazer aqui novo. Portanto, fazemos deslocar a força ao longo da linha de ação. Vou fazer isto mais fininho. Fazemos deslocar a força ao longo da linha de ação. E agora, a vermelho, a força resultante. Ok? Portanto, esta será FA. Força resultante FA. O alfa é este ângulo. Portanto, continua a ser um ângulo agudo. Pastor, esse ângulo é igual ao alfa B, não é? Sim, deve ser. Sim. Mas isso tem que ser verificado, não é? Porque, neste caso, podemos dizer isso, mas noutras situações que isto é mais ou menos parecido, tem que se fazer o cálculo. E, portanto, o alfa será esta distância aqui. Alfa... Não. Vou primeiro escrever aqui o alfa, que eu não tenho. Alfa. E agora sim, o A. Ok, mesma coisa agora aqui para os parafusos C e D. Então, deslocamos ao longo da linha de ação. A mesma coisa para F duas linhas. E agora... mais ou menos isto. E, finalmente, com a regra do paralelogramo, fechamos aqui este paralelogramo. Agora vou fazer, então, determinar o resultante.
Ou seja, qualquer coisa como isto. Ok, e agora aqui temos então FD. E o ângulo alfa, agora um ângulo obtuso. Portanto, tem que dar maior que o cálculo que nós obtemos, tem que ser maior do que 90 graus, certo? Portanto, alfa, e agora vou usar aqui alfa D. Ok? Muito bem, falta aqui a força resultante em C. Vamos novamente fazer então a análise. Portanto, deslocamos a força ao longo da linha de ação. Uma. A segunda. Será mais ou menos isto. Ok, agora assim e finalmente fechamos. E a força resultante será o início, juntar o início com o fim do paralelogramo. Ou seja, esta será a força FC. E o ângulo, a força resultante no parafuso C, e o ângulo alfa será, mais uma vez, um ângulo obtuso e será alfa C. Ok? Ou seja, graficamente é isto. Alguma questão, alguma dúvida? Tudo percebido? Isso assim, sim. Ok, então agora vamos aos cálculos. O que é que nós precisamos calcular? Os erros, desde logo. Normalmente, para calcular estas distâncias R's, utilizam a regra do paralelogramo. Ou seja, por exemplo, para calcular RB, esta distância aqui vale 75. Esta distância aqui vale 60 e, portanto, aqui se eu consigo pôr isto mais para baixo, esta distância será o cateto, será a hipotenusa. Ok? Portanto, isto é relativamente fácil de fazer estes cálculos. Aqui, estes zeros vão dar todos iguais, certo? Ajudem-me lá. Deixem-me cá ver aqui. Vai dar tudo igual. Sim, vai dar tudo igual. Portanto, para calcular o R, eu poderia fazer o raio
o raio em A é igual ao raio em B, é igual ao raio em C, é igual ao raio em D, e é igual, não tenho aqui a raiz quadrada, vou fazer de outra maneira, raiz quadrada de 75 ao quadrado mais, quanto é que é a outra? 60. É cada uma ao quadrado, não é, setor? É. Falta o quadrado em cada um. Eu já vou fazer, mas é aqui um truque. Agora vou escrever aqui os dois em cima. Não sei como é que vai sair, mas... Ui, mal. Vou escrever aqui com o mais fino. E... assim pode ser assim. Vamos ver como é que isto sai. Podia ser pior. Ok? E portanto isto dá R igual a 96 milímetros. Certo. Agora precisamos de quê? Já temos o momento, já temos os R's, portanto já temos a força F duas linhas, certo? Já. Portanto, F duas linhas. A será igual a F duas linhas B igual a F duas linhas C igual a F duas linhas D. Isto é assim porque os R's são iguais. Exatamente. Portanto, sempre que tivermos os R's iguais, as forças também serão iguais. E isto é igual... Ou seja, isso quer dizer que só acontece se os parafusos estiverem distribuídos de forma simétrica. Sim, certo. Caso contrário, temos que calcular cada um individualmente. Sim. Portanto, os R's vão dar valor diferente e, portanto, vamos ter forças diferentes. Eu vou pôr isto aqui para baixo. Pode ser aqui embaixo. Conseguem ver aqui embaixo ainda? Não conseguem? Sim? Portanto, 6.880 vezes 96 a dividir por 4 vezes 96 ao quadrado. É isto, não é? Isto dá, já agora, isto dá 17.917. 17.917 Newton. Ok? Agora, alguma questão, alguma dúvida? Não. Agora, o que é que precisamos mais para calcular o F, a resultante? Precisamos do alfa. Para calcular o alfa também não há nenhuma metodologia especial, portanto, cada caso é um caso. Portanto, vocês têm que olhar para o parafuso onde querem calcular o alfa e encontrar aqui, através da trigonometria, formas de determinar este ângulo. Ok? Por exemplo, o alfa B. Como é que nós podemos calcular o alfa B? Este aqui. Nós, estes lados aqui, sabemos quanto é que valem, ou podemos calcular. Portanto, estes ângulos aqui, este pode ser o ângulo, sei lá, beta.
podemos determiná-lo. Aqui o θ também podemos determinar, porque temos estas dimensões deste triângulo. E temos que nos socorrer desta representação para agora calcular este alfa. Ok? Não sei se me estou a fazer entender. Sim? Estão a perceber? O alfa não vai ser igual ao segundo ângulo que o Scott marcou. O segundo ângulo. Não sei que letra é que é aquela. Θ. Ok. É A provável. alfa vai ser igual a θ, ou não? Ora bem, deixa-me lá ver. Portanto, este ângulo, este é θ, este aqui, não, este aqui será beta. Então, mas supostamente. O alfa B Sim. é igual a 90 menos θ, certo? Este ângulo aqui este que eu estou aqui a desenhar a verde. Isto é 90 graus, certo? Não. Não, 90 graus não é nada disso. 90 graus é este aqui. 90 graus é o RV com a É isto linha. tudo aqui. Não é? Isto é que é 90. Que eu tracei agora a verde. Isso é Certo? 90. Certo. Então, 90. Se eu tirar a 90 θ, sei quanto é que é o alfa. Certo? Isto há muita maneira de dar a volta a isto. Portanto, o meu alfa B, será igual a 90 menos θ. Não é? Digam-me lá, se é ou não é? Também pode ser igual ao beta. O quê? Alfa. Ok. Sim. Neste caso, se o alfa é igual a 90 menos θ, é igual ao beta, exatamente. Portanto, há várias maneiras de fazer isso, de chegar a isso. O θ. Quanto é que vale o θ? θ é igual ao arco cuja tangente é o cateto oposto. θ é igual ao arco cuja tangente é o cateto oposto, ou seja, 75 a dividir por 60. Não é? Isto dá quanto? Estou a fazer bem ou não estou a fazer bem? Quem é que me ajuda? Sim, estou. Então quanto é que está isto? Façam lá essa conta, se faz favor. Que eu não sei se tenho aqui. 51.3. 51.3? Sim. 51.3. Ou seja, 90 menos 51.3 dá 38.7. Certo? Ok, em relação aqui ao alfa A, portanto este alfa A também, este triângulo aqui é exatamente o mesmo, é perfeitamente simétrico. Portanto o alfa A será exatamente igual. Portanto, alfa A igual a alfa B igual a 38.7. Certo? Agora, este aqui, os parafusos C e D. Aqui. Ora bem, como é que nós podemos fazer esta determinação? Se nós soubermos quanto é que vale este ângulo aqui, aqui, não é? Se a 180 tirarmos este, ficamos com o nosso alfa D. Este...
Ó, setor, esse ângulo é igual ao beta. É igual ao beta. Porquê é que você diz isso? Neste caso é igual ao beta. Vamos ver. Porque se a força FD' é perpendicular àquele referencial que o setor tem ali mais ou menos desenhado, Esta F', D é é vertical. perpendicular ao... É vertical, É exatamente. esse aí, pronto, exato. Então, mas deixa-me fazer aqui isto. Oh, professor, isso é igual ao alfa A ou ao alfa B. Certo. Como é que eu vou chamar aqui isto? Teta? Pode ser aqui teta. Então, agora, eu tenho aqui novamente um triângulo inscrito. Dois. Três. Este ângulo, sei lá, pode ser beta. Este ângulo aqui pode ser, qual é que pode ser? Gama. Ok? Então, se este for gama, este aqui há de ser beta. Estes são complementares e, portanto, o teta será igual ao gama. Certo? Portanto, o teta é igual ao gama. O teta não deve ser igual ao beta. Teta devia ser igual ao? Ao beta, ou não? Não. O teta e o beta são complementares. Certo? Isto é 90 graus. Quanto é que é o gama? O ângulo gama... O gama não vai ser igual ao teta. O gama vai ser igual ao teta. Portanto, há de ser o gama, mas nós podemos calcular o gama, não podemos calcular o teta. Portanto, o gama será igual a arco tangente, cateto oposto, ou seja, este aqui, ou seja, 60, a dividir por 75. Isto vale 38,7, não é? Oh, professor, nós não podemos ter simplificado estes cálculos de dizer que o teta era igual ao alfa A ou ao alfa B? Mas como é que vocês provam isso? Então, Tem que fazer este raciocínio. Sim, mas eu fiz o raciocínio à mesma. Aqui está o... Ok, vocês, o alfa D desde que justifiquem a resposta, tudo bem. Há muitas formas de lá chegar. É que o alfa B também é... Neste caso também, se tu reparar para o alfa B, é o mesmo desenho que está aqui em baixo. Isso o desenho pode enganar. Sim, mas aqui neste caso é tudo a ver. O F2 linhas D que faz com o FD é 90 graus, se prolongar o FD cá para baixo. O F2 linhas D faz com o FD? Como assim? Como? O F2... Como é que eu posso explicar? O F2 linha D está na mesma posição que está o F linha B, por exemplo. Só que estão em lados opostos. Que está o F linha B? F2 linhas, enganei-me. Espera lá então. F2 linhas D é igual a? Ou F2 linhas B. É lá, sim. Só que estão em posições opostas, mas o ângulo que fazem é o mesmo. Sim. Logo podíamos dizer que então que o teta é igual ao alfa B ou ao alfa A. O ângulo que fazem com quê? Entre o F linha D e tipo a prolongação da reta do F2 linhas D. Com a vertical? Sim. O teta que o senhor desenhou, sim, podemos concluir que é igual ao alfa B ou ao alfa A.
Vocês podem. Este está a dizer que este aqui é igual a este. Ok. Se me disserem aquele ângulo que eu marquei é exatamente igual a este. Isto é igual a θ. Não é? Sim. Ok. Pastor, desculpa lá uma coisa. Mas isto, atenção, que isto, cada caso é um caso. Neste caso é assim, nos outros pode não ser. Sim, sim, eu disse para Vocês têm é que perceber como é que lá podem chegar. Sim, digam. Pastor, então, olha lá. A linha que prolonga do F duas linhas D Sim, faz 90 graus com o RD. certo. Então, se isto está dividido ao meio, θ. Não é nada meio. Isto não é meio. Isto é se fosse 45 graus, mas não é. Isso não são 45 graus? Não. O gama não é 45 graus. Não é isso. Tipo, o F duas linhas D... Você continua a insistir na questão do θ igual ao beta. É que isso aí, como está desenhado, parece que isso é... Parece. Não, mas não é. Não pode ser. Então, se já chegamos à conclusão que o gama é 38,7, que é exatamente igual ao θ, o beta tem que ser 90 menos isso. Cuidado com essas análises só outra vez do desenho. Pode enganar. Portanto, significa então que o alfa D é igual a 180 menos gama. Ou seja, quanto é que é? 180 menos gama. Façam lá aí a conta. 180 menos 137. menos 38,7. Quanto é que isto está? 142,3? 141,3. 141,3. Ok. Certo. E, portanto, esta análise também tem que ser feita para o parafuso C. Ok? Portanto, o alfa C, neste caso, é igual ao alfa D. Igual a 141,3. Ok, agora temos tudo então para calcular os Fs. A força resultante. Portanto, a força resultante, F'A, há de ser igual a F'B, certo? E há de ser igual à raiz quadrada. Vou ter que desenhar aqui novamente uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 17,917 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 17,917 vezes cosseno de 38,7. Isto dá qualquer coisa como 21,2 kN. Não é só FA e FB. Esta é a linha. A linha não existe, tudo. Como só tem lá escrito linha. Epá, pois. Agora apago isto já. FA, FB.
Ok. E FC igual a FD, eu vou colocar aqui só o resultado que dá qualquer coisa como 15 kN. 15 kN. Ou seja, as forças máximas ocorrem nos parafusos A e B e valem 21.2. Portanto, estes são os mais solicitados. E, por conseguinte, é aqui que nós vamos ter a maior tensão. Para calcular a tensão tal em A, há de ser igual à tensão tal em B, e há de ser igual à força a dividir pela área. Ou seja, 21.2 vezes 10 ao cubo a dividir pela área da secção transversal do parafuso. Fiz asneira. Eu não consigo copiar isto, não. Portanto, tal A igual a tal B outra vez. Igual 21.2 vezes 10 ao cubo a dividir por π vezes 16 ao quadrado sobre 4. E isto dá qualquer coisa como 105 megapascal. Cá está, se vocês tivessem parafusos diferentes, em A e B, imaginem que tinham um parafuso M16 em B e um M14 em A, tinham que fazer o cálculo, para um caso e para o outro. Melhor, neste caso não, porque as forças são iguais e, portanto, a tensão máxima seria onde tivéssemos a menor secção transversal. Mas, por aqui, imaginem que os parafusos C e D, embora tendo menor força, também eram mais pequenos. Tinham que fazer o cálculo também, para saber onde era a tensão máxima. Podia ser em A, em B, em C ou em D. Estão a perceber? Eu tenho que fazer essa análise. Ok? Professor, quando é que dá a força em C e em D, a resultante? Não dá para ver, tem que baixar um bocadinho o quadro. 15 kN. Obrigado. Já não consegue visualizar esta parte de baixo, é? Esse bocadinho em baixo não. Não? Há quem consiga. Então porquê é que uns conseguem e outros não? Será que tem isso tudo expandido? Bom, alguma questão relativamente a isto? Dúvidas? Agora falta calcular a linha C, que era a máxima pressão. Qual era a maior pressão de contacto que estes parafusos exerciam no perfil ou no pilar. Portanto, a pressão de contacto, a máxima pressão, tem a ver com a área de contacto. Ok? A área de contacto entre o parafuso e a chapa. A área de contacto portanto, vou fazer aqui, a área de contacto será igual
ao diâmetro vezes a espessura. Certo? Setor, A tensão sigma de contacto, sim, diga. o tal A e o tal B já pertencem à linha B, certo? Sim. Ok. Sim. A linha A é só para calcular as forças, a linha B é que é as tensões. E, portanto, no caso das tensões, eu repito, vocês têm dois tipos de esforço cortante primário e esforço cortante secundário. Portanto, isso dá origem a uma tensão de corte. E nós calculamos a tensão de corte com a força resultante. Ok? Na linha C é pedida a máxima pressão, portanto estamos a falar de uma tensão normal, uma tensão de contacto. Portanto, a tensão sigma será igual à tensão de contacto, será igual à força a dividir pela área de contacto. Ok? A área de contacto tem a ver com o contacto entre o parafuso e a respectiva chapa. Ou seja, neste caso nós temos um perfil que tem uma dimensão. O perfil tem uma dimensão, de acordo com o enunciado, uma espessura. O perfil tem uma espessura de 10 milímetros e a chapa tem uma espessura de 15. O pilar, se quiserem. Portanto, onde é que está a pressão máxima? Onde tivermos a área mínima. Ou seja, o diâmetro é 16, será 16 vezes a espessura mínima, ou seja, 10. Portanto, a tensão de contacto será igual a 21,2 vezes 10 ao cubo a dividir por 160. E isto dá qualquer coisa como... Eu tenho aqui o cálculo. 133 megapascal. Então isso é a pressão de contacto no perfil. Esta é a tensão de contacto no perfil. Então, e se a gente, por exemplo, quisesse calcular a tensão de contacto no pilar? No pilar tem que entrar com a espessura do pilar, que era... Sim, mas era só os 15 ou tínhamos que entrar com 25? Não sei se estou a ver a figura. Estou, mas é só os 15 relativo ao perfil. Você tem 10 no perfil e tem 15 no pilar. Portanto, tem que entrar só com os 15. Aí só entrávamos com os 15? Ok. Ou seja, seria 16 vezes 15. Ok. Ou seja, aqui entramos sempre com a espessura mais fina. É, porque aí é que tem a maior tensão. Estamos a falar de uma tensão de contacto, não é? De uma superfície de contacto. Quanto mais pequena for a superfície de contacto, para a mesma força, maior vai ser a tensão. Sim, não, só como não estava como se a espessura. O seu colega é que estava a fazer essa questão, não era para si. E esta tensão que é negativa, ok? Porque isto é uma tensão de compressão. Ok? É a tensão que é exercida pelo contacto entre o parafuso e neste caso, o perfil. Ok? Questões, dúvidas? Eu tenho uma questão ao setor. Diga. Porquê é que aí, no sigma de contacto, a força é negativa? Que eu não percebi. Porque a tensão é uma tensão de compressão. Porque resulta do contacto entre o parafuso e o perfil. As tensões de contacto são sempre tensões de compressão. Portanto, estão a empurrar. O sentido da tensão é de comprimir a superfície de contacto. E no carregamento axial, nós
denominamos as tensões de tração com mais e as tensões de compressão com o sinal negativo. Certo? Portanto, a tensão de contacto é sempre uma tensão, é uma pressão que é exercida sobre uma superfície. Por isso leva o sinal menos. Agora, em módulo, é 133 megapascal. Ok? Mais questões? Não há? Ok, então vamos agora avançar para o exercício 7 que vocês irão fazer aí em vossas casas. Eu vou pôr aqui, vou partilhar aqui. Posso apagar esta parte? Bem, quem quiser depois pode ir à aula gravada. Ok, limpamos tudo. Agora vou terminar aqui a partilha e vou passar para o exercício. Exercício 7. Já estão a ver o exercício 7? Sim. E agora? Sim, sim. Agora não. Há bocadinho estávamos, agora não. Agora estou a ver o símbolo do Windows. Já está? Sim. Então, exercício 7. Uma força de 12 kN, parafusos M12 com passo 1,75. E a pergunta é a mesma, portanto, calcular a força resultante em cada parafuso e calcular a tensão de corte que daí resulta. Ó, setor, aí onde a força está aplicada não é um parafuso, pois não? Não, não, não. Ok. Só há 3 parafusos, portanto são aqueles 3 que estão na vertical. Conseguem ver ainda? Não, já estragou Não, tudo. o setor fugiu com isso. É filho da asneira. É que continuo sem ter a janela das anotações, que é estranho. Porque é que ele não aparece aqui? Tem aparecido sempre. Pode ter sido, se calhar, alterou as configurações da reunião, sem querer, algo do género. Não, porque ele aparece no quadro branco. Só não aparece nesta partilha. Pois não. É estranho. Ainda na terça-feira eu fiz fazia essas anotações no próprio PDF.
Será que isto tem a ver aqui com esta partilha de ecrã que eu tenho? Que eu estou com 2 ecrãs, isto não sei. Mas é estranho. Depois aqui nesta... Depois é só... Setor, o F duas linhas é sempre muito superior ao F linha, não é? É. É como temos referido aqui várias vezes, portanto, as tensões ou as forças que resultam dos momentos são sempre maiores do que aquelas que resultam dos esforços cortantes. Portanto, a força F duas linhas é sempre bastante maior que a outra. Então já passaram isto? Já? Posso parar de partilhar? Uma vez que eu não posso... Eu acho que sim. Pelo menos tirei print screen. Isso também não está no modo, está? Tá. Doutor, eu tenho uma dúvida em relação a este problema. Isso, Luís, pergunta. O que é que quer dizer ali o 8 mm? É a espessura daquela chapa. É a espessura? Ah, ok. Obrigado. Então já posso partilhar o outro quadro? Este exercício é para entregar ou é... Não. Agora não. Não, é para vocês fazerem e depois, se não acabarem, acabam quando quiserem. Então vocês têm 3 parafusos. Aqui neste caso também é fácil calcular o centro de massa, portanto não tem nada que saber. Coincide com o parafuso do meio.
Em termos de forças, portanto, a força F' vertical tem o sentido da força externa, portanto será qualquer coisa como isto. Uma, duas, e três. Parafuso A, B, e C. F' A, F' B e F' C. Falta marcar os R's. Então este aqui será RA e este aqui será RC. Quanto é que vale o RB? Vale 0. Ao 0. Isto quer dizer o quê? Que não existe F de duas linhas B. Muito bem. Ok, agora a força F duas linhas. Portanto, o sentido do momento é o sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, F duas linhas, perpendicular a R, será Horizontal. qualquer coisa como isto. Portanto, roda no sentido dos ponteiros. E aqui, a mesma coisa. Portanto, F duas linhas A. F duas linhas C. Quanto é que vale o alfa A? 90 graus. Exatamente. E o alfa B? Vai ser os 90 graus. Não, alfa B, B. Não vai existir, ou vai? Não vai existir. É uma rasteira. Ok. A partir daqui é relativamente fácil fazer o cálculo.
Questões, dúvidas? Doutor, eu fui abaixo e não ouvi o que é que não iria existir. O alfa B. Obrigado. Só temos uma força em B, portanto é a força F'. Portanto, não há. A resultante é a própria, ou seja, a resultante F, B, é exatamente a força F'B. Certo? Aqui nestes outros, também posso fazer aqui um esquema rapidamente, já está na hora, mas podemos fazer aqui um esquema de determinação da resultante. Uma, duas, teorema do paralelogramo, regra do paralelogramo e a resultante será qualquer coisa como isto. FA. Ó, doutor, o ângulo alfa é o ângulo que faz o quê com o quê? F' com F duas linhas. Ok, obrigado, doutor. Alfa A. Ok? Meus senhores, fiquem bem. Já tem o resultado final aí, para comparar. Que o resultado final dará qualquer coisa como... Onde é que eu tenho isso? O resultado final dá... força máxima 37,7 kN. Mas atenção, 333. 333. Sim. Ok. Fiquem bem. Como? Quanto é que era a tensão? 333 megapascal. Ok, obrigado. Doutor, 333 e depois o outro era o quê? 333 megapascal. Sim, e o outro, da linha B? A força era 37,7. 37,7. Ok, obrigado. Muito bem, fiquem bem. Até terça-feira. Até terça. Tchau, senhor, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.